Então, vamos lá, agora a gente tem o seguinte resultado. Então, seja C um círculo de raio R e seja epsilon positivo, um número qualquer. Então, existe uma região poligonal S contendo C de tal forma que a área de S é menor que πr² mais epsilon. Tá? Analogamente, se L é um setor circular de raio R e de comprimento L, então, dado epsilon, existe uma região poligonal R contendo L de tal forma que essa região é menor que esse valor, que é o valor do limite, né, das regiões poligonais dentro do setor, mais epsilon. Né? Então, por quê? Porque se eu tenho aqui a circunferência, eu posso montar um polígono regular que circunscreve a minha circunferência, correto? Quanto maior é o número de lados, mais próximo ele está do círculo. Tá? Quanto maior número de tangências aqui. Tá? Bom, e aí então qualquer polígono que é circunscrito na circunferência, ele vai conter qualquer polígono inscrito na circunferência. Tá? Então, a área vai ser maior do que cada uma das áreas dos polígonos inscritos. Tá? Mas quando a gente está aumentando o limite tá tudo aqui dentro. Então ele é menor. Então o limite é menor. Mas eu tomei um epsilon maior. Então um número positivo. Eu somei um epsilon. Então eu consigo uma área ali, né, que contém todo mundo. Tá bom? Então, nessa ideia, como é para qualquer epsilon, né? Então, esse teorema aí nos garante o seguinte, que o teorema anterior nos garantia que se eu pegasse um polígono inscrito, né, e olhasse para o limite, isso daria o πr². E aí, esse aqui nos garante o seguinte, que qualquer círculo circunscrito, né, círculo não, qualquer polígono circunscrito aqui, ele vai estar próximo desse valor também, a área. Por quê? Porque qualquer epsilon que eu pegue, a área aqui, ele contém a área daqui da circunferência. Né? Mas essa área aqui vai ser menor que a área, ou que o limite ali dentro, mais epsilon. Né? A gente ainda não sabe que esse cara é exatamente a área do círculo. Tá? A mesma coisa vale para o setor. Tá? E aí sim a gente chega num teorema que diz que se eu tenho um círculo de raio R centro zero, centro O, a sua área é πr². Então vamos ver que de fato isso acontece. Bom, então vou considerar então as regiões poligonais regulares, R1, R2, né, que existem conforme conforme o teorema anterior, tá? Então, sejam R1, R2, assim por diante, tal que o limite desse Rn, com n indo para mais infinito, dá exatamente esse número, que é πr². Tá? Com os polígonos inscritos na circunferência de centro O e raio R. Portanto, se eu faço isso daqui, então quer dizer que a área de cada Rn é menor que a área da circunferência. Tá? Isso para qualquer N. 1, 2 e assim por diante. Assim, quando a gente aplica, se essa desigualdade é satisfeita, quando a gente aplica então o limite para n indo para mais infinito de Rn, vai ser menor que o limite de C. Mas o C independe de n, que é exatamente C. Opa, aqui a área de C.
Tá? Então depende, se é a área de C. Então daqui, não, aqui é menor ou igual, tá? Então aqui é menor ou igual. Então daqui a gente tira aqui a área de C, ela é maior ou igual a πr quadrado. Então daqui a gente tira isso. Tá, agora o que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar que não pode valer o maior, tá? O estritamente maior aqui, só o igual. Então suponha por absurdo que essa área é maior, estritamente maior. Tá, então vou apagar aqui para... Então, se a área de C é estritamente maior que πr quadrado, o que vai acontecer? Então, quer dizer que AC menos πr quadrado é positivo. Tá? Então, se isso aqui é positivo, eu vou chamar esse carinho de epsilon. Então, tem um epsilon positivo. Então, pelo teorema anterior, então existe essa região poligonal. Então vai existir uma região poligonal tal que a área dessa região poligonal vai ser menor que πr quadrado mais epsilon. Ok? Mas quem é πr quadrado mais epsilon? Então, πr quadrado, o epsilon é? Então, mais a área de C menos πr quadrado. Tá? Então, esse cancela com esse, isso dá a área de C. Então, está falando que eu tenho uma região que contém a circunferência C, cuja área de S é menor que a área de C. Isso é um absurdo. Por quê? Pois C está contida nessa região S. E aí, se C está contido na região S, a gente tem um axioma que dizia que se eu tinha uma região contida em outra, a área da menor é menor que a área da maior. Então, a área de S deveria ser maior, não menor. Tá? Então, deu um absurdo. Portanto, não tem outro jeito, né? A área de C é πr quadrado. Beleza? Muito bem. Então, logo a área é essa daqui. Então, analogamente, a gente pode fazer para o setor, tá? Que a área do setor circular de comprimento L raio R é meio de LR. Tá? Ou ainda πr quadrado vezes θ sobre 360. Que também dá a mesma ideia. Tá? Um vai ser em Gauss, o outro vai ser em radianos.